Olá pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Hoje nós vamos falar do cálculo de área da superfície lateral e total de uma pirâmide e do volume. Tudo bem? Então vamos aos slides. Então olha aí, quando a gente fala da área da pirâmide, tá? Observe aí que eu botei os desenhos e a gente vai trabalhar muito sobre a área da base e a área lateral, tá? Então, quando a gente fala nessas coisas, nós temos que ter sempre as observações, tá? Sempre assim eu vou trazendo as imagens, que aí a gente vê do que a gente está fazendo e o que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então, vamos lá. A área da pirâmide é a medida relativa à superfície e é obtida pela soma das áreas da base, poligonais e de todas as faces laterais, no caso dos triângulos que nós estamos falando, certo? A área de uma pirâmide é uma medida relacionada com sua superfície, presta bem atenção. Então a gente vai trabalhar aí a parte bem atento. As pirâmides possuem um polígono qualquer, chamado de base, e faces laterais triangulares. Assim, a área da pirâmide vai ser representada pela letra A. E a soma entre as áreas de sua base vai ter, como é a área da base, ela vai ser representada pelo AB, tá? O Bzinho pequeno. E a área das suas faces laterais, então tá ali, ó, o AL das faces laterais. Em outras palavras, nós temos aí a medida, ou seja, a fórmula. A área é igual a AB mais a L. Tudo bem? Então, a área das faces laterais de uma pirâmide é obtida pela soma de todas as áreas de cada uma de suas faces laterais. Cada caso deve ser analisado separadamente, pois as pirâmides nem sempre são regulares e de bases quadradas, como as do Egito. Vamos aí a um exemplo. Uma pirâmide possui base, tá? Olha aí, uma pirâmide possui base por um triângulo retângulo, que tem catetos medindo 6 centímetros e 8 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. Então, o volume dessa pirâmide em centímetro cúbico é igual a quanto? Então, olha aí. Quando ele está falando em centímetro cúbico, é porque nós temos aí uma área, né? Nós temos comprimento, largura e altura. Então, nós temos 3 medidas. Quando se fala em 3 medidas, a gente vai falar em centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros cúbicos, tá? Por quê? Comprimento, largura e altura. Quando é só 2, quadrado. Quando for 3, lembrando, tá? É cubo. Então vamos lá, continuando. Então olha aí como é bem fácil. Primeiro calculamos a área da base da pirâmide. Como ela é um triângulo retângulo, calculamos a área multiplicando a base pela altura e dividindo por 2. Então vamos lá. A área da base, a fórmula, a área da base é igual B vezes H dividido para 2. Quem nós temos aí? A área da base é igual a 6 vezes 8 dividido para 2. 6 vezes 8, 48. Dividido para 2, 24. Então, a área da base é igual a 24. Agora, calculamos o volume da pirâmide, que é o que a gente está querendo. Então, nosso volume aí vai ser do mesmo jeito, tá? Então, nós vamos fazer V, que é o volume, é igual a área da base vezes a altura dividido para 3. Então, essa aí é a fórmula do volume. No caso dessa questão que nós estamos trabalhando. O volume é igual a 24 vezes 10, porque está lá, ó, centímetro,
tá? A altura é 10 centímetros, está ali na questão. Então, 24 vezes 10 dividido para 3, ou seja, 240 dividido para 3 é igual a 80. Então, nosso volume aí é igual a 80. Temos aí a questão 2, ou seja, o exemplo 2. Uma embalagem no formato de uma pirâmide com base quadrada está sendo produzida por uma fábrica. Sabendo que a geratriz dessa embalagem tem 30 centímetros e que o lado da base mede 12 centímetros, a área total dessa pirâmide é de quanto? Olha aí, nós vamos falar da área total. Então, observa aí que é bem simples. Para calcular a área total, calcularemos a área da base e a área lateral. Como a área da base é um quadrado, então nós vamos ter a área da base é igual a L ao quadrado. Então, aí nós vamos ter aí, ó, a área da base é igual a 12 ao quadrado. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, ou seja, 144. Então, a minha área da base aí é igual a 144 centímetros quadrados. A área lateral da pirâmide dessa base quadrada é composta por 4 triângulos de alturas igual a 30 centímetros e com base, tá, igual a 12 centímetros. Sabemos que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, então nós vamos ter, tá? A área lateral aí é igual a 4 vezes 12 vezes 30 dividido para 2. Ou seja, a nossa área lateral aí é igual a 720 centímetros quadrados. Aliás, no caso, centímetros cúbicos, tá, pessoal? Aí está quadrado. Então, a área total é de quanto? Nós temos lá, ó, a área total é representada pelo AT, é igual a 144 mais 720, que é igual a 864 centímetros, tá? No caso aí, vamos trabalhar com os centímetros quadrados, tudo bem? Já no volume, o volume de uma pirâmide, olha aí, nós vamos trabalhar ele e a fórmula. O volume da pirâmide corresponde à capacidade total deste sólido geométrico. A pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal e seu volume está relacionado com a sua base e a altura. Então, a fórmula do volume da pirâmide é o volume igual à área da base vezes a altura dividido para 3. Essa é a fórmula. O V representa o volume da pirâmide. O AB, pequenininho, que vocês estão vendo, a área da base. E a letra H, a altura. Então, vejamos aí um exemplo. Determine o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura de 30 centímetros e aresta de base de 20 centímetros. Então, vejamos. Primeiramente, na resposta, a gente tem que ver aí, olha. Primeiramente, temos de encontrar a área da base dessa pirâmide. Nesse exemplo, ela é um hexagonal regular, tá? De lado, né, no caso aí, 20 centímetros. Logo, nós vamos ter aí. Então, vamos lá. A área da base é igual a 6 vezes L ao quadrado, L ao quadrado, vezes raiz de 3/4, tá? Então, aí nós vamos ter a área da base é igual a 6 vezes 20. Então, olha lá, da onde é que vem um 20, ó? A aresta lá, né? A aresta de base é igual a 20, então, nós vamos botar lá, ó. 20 ao quadrado. Raiz de 3/4. A área da base é igual. Quando a gente faz 20 ao quadrado vezes 6, né? E vezes raiz de 3/4, logo a gente vai ter
uma divisão, multiplicação e divisão, tá? A gente simplifica, dá uma divisão ali por 4. Então, a nossa resposta aí vai ser, a área da base é igual a 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Por quê? 400 vezes 6, vai dar 2.400, não é isso? E 2.400 dividido para 4 é 600. Então, por isso que apareceu aqueles 600 ali. Tudo bem? Então, feito isso, podemos substituir o valor da área da base na fórmula do volume. E aí é que entra a nossa fórmula. O volume é igual a 1/3, tá? Vezes a área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a 1/3 vezes 600 raiz de 3 vezes 30. O volume aí é igual a 6.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Então, vejamos aí um próximo exemplo. Qual o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura e a base quadrada com um perímetro de 8 metros? Então, vejamos aí que nós vamos trabalhar no mesmo sentido, tá? Para resolver um problema, nós temos que estar atento ao conceito do perímetro. Ele é a soma de todos os lados de uma figura, já que se trata de um quadrado. Temos que cada lado tem medida de 2 metros. Assim, podemos encontrar a área da base. Então, a área da base aí é igual a 2 ao quadrado, ou seja, igual a 4 metros. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Feito isso, agora nós vamos substituir na fórmula do volume, tá? O volume da pirâmide. O volume aí é igual a 1/3 a área da base, né, vezes a área da base vezes a altura. Então, 1/3 aí, ó, 1/3 vezes 4 vezes 9, que é o que nós temos aí. 4 vezes 9, 36. Então, 1/3 vezes 36, a gente multiplica. 1 vezes 36 é 36. Dividido para 3 é 12. Então, o nosso volume aí é igual a 12 metros cúbicos. Tá, pessoal? Então, quando a gente vê isso, é simples e fácil da gente ver. Tudo bem? Então, vamos exercitando para a gente praticar? Então, olha aí. O exercitando 1. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira para ser apoiada sobre uma pirâmide de base quadrada feito de concreto maciço, como mostra a figura. Então, é a figura que nós estamos vendo. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros e que a altura da pirâmide será de 4 metros. O volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será de quanto? Então, olha aí. Vendo isso aí, a gente olha assim, poxa, nossa, é difícil. Mas não, é uma coisa bem simples, pessoal. Simples e fácil. Então, olha aí. Nós temos os dados, né? A área da base aí é 3 metros, tá? A base é quadrada. A altura é quanto? 4 metros. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3, certo? Então, vamos lá. A área da base aí, nós vamos colocar L vezes L. Ou seja, nós temos aí que a área da base, né? Vai ser igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Aplicando os valores na fórmula do volume, nós vamos ter volume é igual a área da base vezes a altura dividido para 3. Ou seja, o volume é igual a 9 vezes 4 dividido para 3. 9 vezes 4, 36. 36 dividido para 3 é igual a 12. Então, quando a gente vê isso, ó, nós já sabemos
que fica fácil da gente trabalhar com volume. Então, pessoal, nesse caso aqui não tem muito dificuldade em ver uma aula dessa. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.